dividir com você um pouco da palavra. Tome comigo a Bíblia Sagrada, você que a tem. Amém? Sobre a temática, não rape a tua força. Baseado em Juízes, capítulo 16, versículo de número 19. Amém? Não rape a tua força. Quero dividir com você ainda, esse é um subtema de um tema maior que a gente vinha abordando nas oportunidades que nos foram franqueadas aqui ao longo dos últimos louvores e palavra, quando começamos a meditar sobre a história de Sansão, sobre a temática maior, Nazireu de Deus por toda a vida. E hoje quero com você me debruçar na última etapa da história de Sansão, na última etapa da narrativa de Sansão, no capítulo de número 16 do livro dos Juízes. Tome comigo o versículo de número 19. Se você tem a Bíblia impressa, se você tem a Bíblia em meio digital, tome-a nas suas mãos. É a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. O formato não é o mais importante, não é? As pessoas se apegam ao formato da Bíblia, e se não é de papel, ou se é digital, ou aí eu brinco, eu digo, se fosse de pergaminho e de papiro. Amém? O importante não é o formato, é o conteúdo, é você se envolver com a palavra de Deus. Deus tem uma palavra para o teu coração, esteja atento a essa palavra. Livro dos Juízes, capítulo 16, versículo de número 19, diz assim a palavra: fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou um homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, viu suas forças se esvaírem. Eu vou ler novamente para você fixar bem, tá bom? Fazendo com que Sansão adormecesse no seu colo, ela chamou o homem para vir e rapar todo o cabelo e as 7 tranças da cabeça de Sansão. Depois o afligiu e, humilhando-o, viu suas forças se esvaírem. Queridos amados, é a última etapa da narrativa de Sansão. Essa narrativa toma, em verdade, a maior porção do livro dos Juízes. Como nada na palavra é por acaso, a gente percebe que há ricas lições para as nossas vidas, para o nosso tempo, visto que a palavra ela é atemporal, na sua atemporalidade. A palavra falou no passado, ela fala no presente, ela vai continuar falando, passarão céus e terra, e o valor inestimável desta palavra permanece para sempre. Assim, queridos amados, depois que Sansão, ele vivenciou o início da sua vida um tanto tumultuado, o seu casamento fracassado, a traição daquela que seria sua esposa, depois que ele teve confrontos, os primeiros confrontos com os filisteus, o povo que dominava Israel, o povo que oprimia principalmente o sul do território de Israel, aquele povo que estava instalado ali em 5 cidades, em 5 polis, uma pentápolis, dominada por 5 tiranos filisteus. Era um povo muito misturado, miscigenado, era um povo que assimilava outros povos e assimilava de modo inexorável através de alianças, de casamentos mistos, através da sua cultura, através dos seus costumes, através da adoração também, dos festivais de adoração, festivais religiosos que levavam outros povos a se envolverem com o culto à falsa divindade que a Filistia adorava, a saber, Dagon. Dagon, que os historiadores demonstram ser meio peixe, meio homem, mas também há quem diga que pode não ser exatamente assim.
e pode ser que Dagon, na verdade, tenha o nome derivado da palavra que era a palavra para cereal, né? Dangan, e pode ser que daí venha o nome de Dagon. O fato é que no mundo antigo se adoravam divindades, e essas divindades estavam sempre na sua falsa teologia. Havia uma justificativa para adorar essas falsas divindades, alegando eles que essas divindades lhes traziam prosperidade, trazia fertilidade para o solo, para as suas culturas, para as suas criações. Havia sempre uma identificação, não é, dessas necessidades agrícolas daquelas comunidades pastoris com as divindades as quais eles estabeleciam e adoravam. Assim acontecia com Baal, assim acontecia com Astarote, assim acontecia com Bel, e assim vai acontecer com as divindades que o Egito também adorava, e nação após nação que não conhecia o verdadeiro Deus, mas onde havia o homem, e o homem ele tem necessidade do divino, o homem tem necessidade de Deus, e isso é algo que não se explica, porque não importa onde você vai encontrar o ser humano, ou a sua cultura, ou a sua língua, ou em que parte da história o homem vai estar. O fato é que este homem, ele vai demonstrar uma necessidade de um Criador, uma necessidade de um ser superior para quem ele se volta. Como diz o salmista, a minha alma tem sede, e a sede da alma é sede de Deus, é sede daquele que lhe deu a vida, daquele em quem, diz Paulo em Atos capítulo 17, nele vivemos, nele nos movemos e nele existimos. Então é impossível que se encontre o homem em um dado momento da história e esse homem não esteja pensando em Deus. Mas ainda não importa a cultura, e nem a língua, nem o período da história, o homem ele sabe o certo e o errado. Ele tem uma consciência, por exemplo, que roubar é errado. Por mais que uma sociedade esteja degenerada, jamais irá estatuir que o roubo é correto, que o assassínio é correto. O homem, como diz o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, ele não tendo a lei, ou seja, não tendo a revelação, mas ele tem a revelação escrita, arraigada no seu coração, porque o homem não é fruto do acaso, do caótico, mas o homem é criatura de Deus, é poemia de Deus, é Deus quem o fez, é Deus quem lhe soprou o fôlego da vida, e nele é uma chama do Criador acesa e ardendo em toda a sua vida. A Filistia, ela então assimilava os povos à sua volta, e Israel agora está passando este processo de assimilação, e ali há um remanescente da tribo de Dan, e nesse remanescente Deus visita uma família, a família de Manoá, sua esposa, que era estéril, e lhe promete, ele faz uma promessa de um filho, mas é dito, olha, ele será um nazir, ele será nazireu de Deus por toda a vida, ou seja, ele será consagrado ao Senhor, ele servirá exclusivamente ao Senhor, ele será santo, ele será separado, e ele guardará os estatutos do seu nazireado em toda a vida. Ele não beberá o vinho, ele não vai se embriagar, olha, ele não vai se envolver com cadáveres, ele não chegará perto de mortos, não, o seu cabelo não será cortado, ele vai carregar na sua cabeça o sinal do seu nazireado, olhando para Sansão, aquele cujo nome significa o brilho do sol, não é? O meu espírito estará influenciando a sua vida, e olhando para ele, em meio a todo o povo se perceberá, ele é diferente, ele tem algo de diferente, ele tem uma aliança com Deus. E Sansão, com muito cuidado, é criado pelos seus pais, mas em sua vida, ao atingir a idade adulta, Sansão vai revelando a natureza rebelde, e na sua natureza rebelde ele começa a vivenciar dificuldades, mas Deus que tem um propósito em sua vida, Deus que disse nazireu até o fim da sua vida, nazireu de Deus por toda a vida, Deus estava estabelecendo uma aliança da qual ele dizia, eu não desistirei jamais
dele, mas irei cumprir na vida dele todo o meu propósito. E através da vida de Sansão, pretendia o Senhor iniciar a libertação do povo de Deus da assimilação filistia. E em verdade, apesar da sua natureza rebelde, Deus ainda assim cumpre propósitos na vida de Sansão. Pena que Sansão não tem como característica de ser usado por Deus a partir da sua vida de santidade, da sua vida na qual ele observava os estatutos do Senhor, mas ainda que ele assim não procedesse, Deus ainda assim vai se servir de todas as circunstâncias que o cercam, porque o Senhor é soberano para cumprir na sua vida as suas promessas. Nós estamos vendo aqui um Deus que não desiste do homem, mesmo em sua natureza rebelde, um Deus que não desiste do homem, de fazer cumprir na vida do homem a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Depois que Sansão ele tem os seus primeiros conflitos com a nação filistia e vê queimada a casa da sua noiva, da sua esposa, a casa daquele que seria o seu sogro, e passa pela traição. Depois que os filisteus tentam prender Sansão, depois que Sansão já tinha tocado fogo daquele país, das colheitas daquele país, ele se tornou o inimigo número 1 da Filistia. Depois que a Filistia tenta utilizar os seus próprios irmãos para prendê-lo, para amarrá-lo, e Sansão, então, mesmo que nada tivesse nas mãos, mas não era o que Sansão tinha nas mãos, era o que Sansão tinha com ele, e ele tinha com ele a influência do Espírito de Deus na hora do seu aperto, e o Espírito de Deus o toma, e ele vai vencer 1000 filisteus, tendo em mãos apenas uma queixada de jumento. Decorrido esses acontecimentos, Sansão, ele vive um tempo de paz. Sansão, ele vive um tempo em que ele vai cumprir melhor os propósitos de Deus na sua vida, porque por 20 anos, diz a palavra no versículo 20 do capítulo 15 de Juízes, então Sansão julgou e liderou os filhos de Israel por 20 anos, durante a época do domínio dos filisteus. Por 2 décadas, Sansão ele vai conhecer um tempo de mais tranquilidade, ele vai exercer a sua liderança, ele vai cumprir os propósitos do Senhor na sua vida. Mas, sendo Sansão, diz a palavra, certa vez, ao final desse período de 20 anos, ele foi à cidade de Gaza, um território filisteu, um território ali, fronteira com o Egito, voltado para o Mediterrâneo, ali a sudeste do território de Israel. Ele vai àquela cidade de Gaza, a cidade filistia de Gaza, e diz a palavra que naquele lugar ele conhece uma mulher prostituída e vai se envolver com essa mulher. Veja, Sansão, ele aqui começa a voltar aos seus erros antigos, ele começa mais uma vez a tornar a sua vida anterior e se envolvendo com aquela mulher. Sansão naqueles 20 anos não buscou casamento, Sansão naqueles 20 anos não constituiu família, e aqui ele busca uma mulher prostituída, e estando com aquela mulher, corre a notícia na cidade de Gaza, que Sansão estava na cidade, e os inimigos de Sansão, sabendo que ele estava na cidade, eles agora começam a cercar a casa, eles começam a cercar a cidade na qual estava aquela mulher, onde Sansão se encontrava, e cercando a cidade, e buscando prender Sansão, e colocando guardas à porta da cidade. Eles esperam Sansão, esperam a saída de Sansão para então vir dar sobre ele e tirar sua vida. Mas quando Sansão sai da casa daquela mulher, a misericórdia do Senhor, diz a palavra, e é verdade, são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas misericórdias não têm fim. Deus, ele ainda que Sansão estivesse outra vez se afastando dos caminhos do Senhor, o Senhor ainda assim não desiste de Sansão, ainda assim não lhe nega o seu cuidado e a sua proteção. E mais uma vez, estando dentro de uma cidade que não tinha saída, as portas estavam fechadas, a palavra diz que Sansão ele toma os portões daquela cidade, que deviam ser reforçados com metais, com as suas trancas, e ele levanta aqueles portões com tranca e
tudo e carrega das suas costas por vários quilômetros até Hebrom, numa demonstração de vigor, numa demonstração de uma força tremenda, uma força sobrenatural, e isso espanta os filisteus. A notícia vai correr pelas 5 cidades filistias desse último feito sobrenatural, da força descomunal de Sansão, e os filisteus assim compreendem. Os filisteus assim entendem: nós não podemos vencer Sansão pela força. A força dele é descomunal. A nossa força é pequena diante da força dele. Com uma queixada só, um pedaço de osso, ele matou 1000 soldados. Com as suas mãos nuas, ele arranca os portões de Gaza. Eles entendem: não podemos vencê-lo pela força. Então, mais uma vez, os inimigos de Sansão ficam buscando como destruir Sansão, como acabar com a sua vida, como prendê-lo, como amarrá-lo, como contê-lo, como dominá-lo, assim como eles faziam com toda a nação de Israel. De modo que segue a narrativa acerca de Sansão, quando diz a palavra: Sansão, porém, diz a palavra, então comentou-se na cidade acerca dele o que ele havia feito. Mas diz o versículo 3, Sansão, porém, permaneceu deitado somente até a meia-noite, e ali ele vai prevalecer sobre Deus. Mas o versículo 4 diz assim: passados esses acontecimentos, veja, decorrido esses fatos todos, no concurso daqueles 20 anos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque. O vale de Soreque é o vale das uvas, e naquele lugar onde Sansão não deveria estar, porquanto ele era nazireu de Deus. Como nazireu de Deus, não devia ele provar do fruto da videira, mas justamente ele estava caminhando, transitando num lugar onde não era recomendável que ele estivesse. Porque, sabe, os sábios dizem: olha, longe dos olhos, longe do coração. Por que estar perto de algo que você não pode provar? Por que estar perto de algo que você não pode colocar na sua boca? Por que se aproximar de algo com que você não deve se envolver? Por que colocar dentro? A palavra diz que os seus olhos forem bons, o teu corpo será bom. Os sábios dizem que os olhos são as entradas da alma, sabe? E Sansão, ele coloca justamente diante dos olhos dele aquilo que lhe era vetado, aquilo que não era bom para a sua vida, porquanto ele tinha uma aliança especial com Deus. Ele deveria conservar e se conservar nessa aliança. Mas Sansão está justamente no vale de Soreque, no vale das uvas, e neste vale, a palavra diz, ele vai se apaixonar. Se apaixona por uma mulher desse vale, e a mulher tinha um nome peculiar, era um nome semita, era um nome hebreu, na verdade, o nome Dalila. O nome Dalila significa adoradora, devota. Veja que o nome dela tem um sentido maravilhoso, uma adoradora. Ele vê uma mulher cujo nome significava adoradora. Só tinha um problema: ela não era adoradora do Deus Todo-Poderoso. Só tinha um problema: ela não era uma adoradora do seu mesmo povo. Ela era uma adoradora de deuses estranhos. A sua devoção era para bens materiais. O Senhor Jesus, ele olhando para o povo do seu tempo, ele diz: vocês não podem adorar dois senhores, vocês não podem adorar a Deus e a Mamon. Ou seja, Mamon significava as posses, o dinheiro, a cobiça. Dalila, ela era uma adoradora. O problema é que ela não era uma verdadeira adoradora. O Senhor, indagado pela mulher lá em João 4, quando ele está passando ali por Samaria, e aquela mulher, a samaritana, que o encontra no poço e começa a conversar com ele, lhe pergunta onde devemos adorar. Aquela mulher também era uma adoradora, e ela pergunta onde devemos adorar. Ela está preocupada com o lugar da adoração, ela quer oferecer uma adoração correta, mas ela tem uma dúvida, e a sua dúvida diz: vocês dizem que adoração, os judeus falam que é lá no Monte Horebe, é lá em Jerusalém, e nós afirmamos que aqui nesse monte, no Monte Gerizim, onde Moisés pronunciou as bênçãos sobre o povo quando chegaram na terra. E o Senhor Jesus, olhando para aquela mulher, ele vai dizer: minha querida, o tempo chegou, e agora é, em que os
verdadeiros adoradores. E aqui Jesus começa a falar não adoração vinculada a um lugar, mas adoração vinculada a uma prática de verdade. Os verdadeiros adoradores, eles adorarão o Pai, e ele diz em espírito, porque Deus é espírito, e sendo espírito ele não depende de um lugar, sendo espírito não precisa ser visto, sendo espírito não é carregado, não é tocado. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito. O nosso espírito se volta para o Espírito de Deus, o nosso espírito entra em comunhão com o Espírito de Deus, a nossa alma bebe da fonte verdadeira, da fonte que sacia a nossa sede, das fontes do Espírito Santo, dos rios do Espírito Santo. O verdadeiro adorador, ele adorará o Pai em espírito, e ele diz em verdade, segundo a verdade da palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o meu caminho. O verdadeiro adorador adora com as suas atitudes. O verdadeiro adorador adora quando renuncia ao pecado, quando renuncia a si mesmo. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga pelo caminho. O verdadeiro adorador, ele faz como Misael, Azarias, Ananias, Daniel, que assentaram no seu coração em Babilônia, diante dos manjares de Babilônia. Eles assentaram no coração: não vamos nos contaminar, vamos guardar o nazireado ao Senhor, vamos permanecer incontaminados diante do Senhor, não vamos nos contaminar. O verdadeiro adorador adora com a sua vida, ele adora na segunda, adora na terça, adora na quarta, ele adora andando pelo caminho, ele adora quando estuda, adora quando trabalha. A sua vida é uma plenitude de adoração. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Era tudo que Dalila não era. Ela tinha devoção, mas era uma devoção para um Deus falso, para uma teologia falsa. Ela tinha adoração, mas a sua adoração não era para o Deus Todo-Poderoso, não era exclusiva para o Deus Todo-Poderoso. Então, quando Sansão se envolve, ele se apaixona com essa mulher, e me parece que a paixão foi tão avassaladora, a paixão foi tão forte, que a notícia correu pelo país. Sansão se apaixonou, Sansão entregou o seu coração a uma mulher do Vale das Uvas. Então os governadores dos filisteus, os tiranos da Filistia, os 5 tiranos filisteus, diz a palavra no versículo 5, foram procurá-la, propuseram, trouxeram a ela uma proposta: seduze Sansão e descobre de onde vem a sua força extraordinária e com que meio poderíamos dominá-lo, amarrá-lo, para então o subjugarmos. Aqui eles mostram a intenção deles, aquilo exatamente que eles faziam com a nação: amarravam, dominavam e subjugavam a nação de Israel. Isso também era a nível espiritual. Israel também estava presa, Israel também estava aguilhoada espiritualmente, dominada, subjugada espiritualmente. E o problema então era Sansão, era dominar, subjugar e amarrar Sansão. Mas eles querem saber, nos conta, seduz, e ele descobre o segredo, a fonte da sua força extraordinária. Cada um de nós, e aí oferece a ela recompensa. A primeira mulher de Sansão, ela sofre ameaça. Olha, descobre o segredo do enigma de Sansão, porque senão a gente vai matar você, a sua casa, a sua família, vamos queimar tudo a fogo. Aqui os filisteus estão mudando de estratégia, eles não ameaçam Dalila, mas eles chegam para Dalila e dizem: nós temos uma recompensa para você, cada um de nós te dará 13 quilos de prata, ou 1.100 talentos, que dá mais ou menos dinheiro suficiente pelo tempo e a cultura daquele tempo, suficiente para pagar 365 dias de um trabalhador, ou seja, um ano inteiro. Mas eles eram 5, então eles estão oferecendo aqui Dalila dinheiro suficiente para, veja, cada um deles
com 300 denários se tinha o salário de um ano, 1.100, você vai ter que um só príncipe, uma só cidade filistia, estava garantindo para Dalila 3 anos de boa remuneração. Eles eram 5, então você faz uma conta aqui, dá mais ou menos 15 anos, 15 anos em que Dalila estava assegurada. Ela estaria muito bem recompensada, muito bem remunerada, e ela receberia tudo de uma só vez, 13 quilos de prata, e oferecem essa recompensa para Dalila, e Dalila nem pestanejou, porque ela não era, ainda que o nome dissesse, ela é uma adoradora, mas ela não era uma verdadeira adoradora. E Dalila indagou a Sansão. Ela vai para Sansão e ela é direta. Veja, ela não usa de subterfúgios, ela vai direta para ele e diz: conta-me, pois, eu te rogo, de onde vem a tua, ela diz, maravilhosa força. Os príncipes chamavam de força extraordinária. Ela que estava ao lado dele dizia: força maravilhosa, de onde vem a tua maravilhosa força? E somente de que maneira poderias ser vencido e amarrado? Olha, como é que alguém te faz uma pergunta dessa e você não desconfia? Hein? Como é que faz para descobrir o teu segredo? Qual é o teu segredo? Qual é a tua força? Me conta. Porque de que maneira então se pode te subjugar? De que maneira se pode te amarrar? De que maneira se pode te prender? Mas Sansão, sabe, Sansão, ele tinha muita força, mas ele tinha pouco juízo. O meu pastor Arnóbio, ele usa uma expressão que diz assim: parece que Deus não deu a mesma quantidade de juízo para todo mundo. Aleluia. E quando eu escuto ele, eu me lembro daquilo que escreve Tiago: quem não tem sabedoria, pede a Deus, que a todos dá liberalmente. Ele não lança em rosto. Sansão, ele era falto de sabedoria. Sansão, ele era da musculatura, ele era da força, ele era da ação, mas faltava entendimento para Sansão. De modo que a reação de Sansão não é indagar por que ela está querendo saber isso. A gente tem que aprender a perguntar por quê. Na vida é fundamental você aprender a perguntar por quê. Quando você começa a fazer as perguntas certas, você está no caminho para obter a resposta verdadeira. Mas quando a gente ignora os porquês, quando a gente perde as oportunidades de se perguntar por quê, a gente se deixa levar pela vida e somos tragados pelo nosso desconhecimento. Por que padece o meu povo? É uma expressão que está na palavra. Por que padece o meu povo? Porque lhe falta entendimento, porque lhe falta conhecimento. Aonde é que eu vou obter conhecimento? É dito para Josué no livro desta lei: meditarás de dia e de noite, para que tenhas o cuidado de fazer conforme nele está escrito. Mas Sansão, ele estava dissociado da fonte da sabedoria e do entendimento e se deixa levar. Sabe, ele, indagado por ela, ele então começa a lhe explicar, no versículo 7, se me amarrassem com 7 tiras de couro novas, ainda úmidas, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro ser humano. Veja, Sansão está colocando aqui o meio para ser preso, o meio para ser amarrado. Eu me recordo que quando o marxismo ele avançou de forma extraordinária no leste europeu, os líderes do movimento comunista, que tinha já feito a revolução comunista, que haviam dominado as repúblicas soviéticas, e um grande império comunista estava estabelecido no leste europeu. Houve uma indagação, porque eles queriam internacionalizar plenamente a visão comunista, o domínio comunista, o meio de governo comunista, impor isso às demais nações, principalmente as nações do Ocidente. E o problema é que no caminho deles havia uma pedra no sapato, que eram os Estados Unidos da América, e a liderança comunista então se faz uma pergunta dizendo assim: como fazer para tirar a força dos americanos? Como poderemos prevalecer contra os americanos, visto que eles foram vitoriosos em várias guerras? Como fazer para
dominá-los, para amarrá-los, para subjugá-los, de modo que o comunismo possa ser implantado lá nos Estados Unidos da América. Um dia o nazismo também sonhou com a implantação do nazismo no território americano e deu início a esse projeto que fracassou. Eles também sonhavam, os comunistas sonhavam em transformar os americanos também em uma nação comunista e assim poder dominar todo o hemisfério ocidental. Como fazer para dominar? Como fazer para subjugar? E eles foram investigar a vida das nações, investigar a vida do Ocidente, investigar a vida do americano comum. E foi dito a eles: olha, essa é uma nação difícil de ser subjugada, porque eles têm a família como base, eles valorizam a família, sabe, o lar para o americano, a família americana, eles têm um convívio que é fundamentado na cultura judaico-cristã. O homem é o chefe da família, a esposa é a sua companheira, e eles procuram criar os seus filhos baseado em um livro. Não é o livro vermelho de Mao Tse, não é o livro também, o Capital de Karl Marx, não é esse livro. Eles usam um livro de capa preta, eles usam um livro chamado Bíblia Sagrada, e eles procuram criar os seus filhos, levando eles à igreja, à escola dominical, sabe, o primeiro dia da semana, o domingo, eles vão à escola dominical, à noite eles adoram a Deus lá no culto, eles creem no Deus Criador de todas as coisas. E os comunistas, sendo ateus e percebendo que isso dava àquela nação um modo de vida, ele dizia assim: eles não se corrompem com álcool, sabe, há uma lei lá, lei seca, isso no tempo da Guerra Fria, uma lei seca, ninguém pode beber, sabe, eles combatem o vício do fumo, eles procuram andar conforme os estatutos daquele livro, eles escutam os pastores pregando nas igrejas, são exortados, doutrinados. É difícil a gente enfrentar essa nação, sabe, pelas convicções arraigadas e os valores que estão arraigados neles. Como fazer então para vencer a força deles? Sansão aqui dá a primeira dica, quando ele declara: olha, se me amarrarem. Sansão não revela tudo, mas ele começa a traçar um caminho aqui, talvez de maneira inconsciente. Ele diz: se me amarrassem com 7 tiras de couro novas. As tiras eram usadas para, quando alguém armava uma tenda, se usava as tiras, sabe, para fixar as estruturas, as armações das tendas. Uma coisa é você morar em uma tenda móvel que o vento sopra, e se soprar com muita força pode comprometer a sua estrutura. Outra coisa é você habitar em um lar firmado, não na areia, mas em um lar firmado na rocha. O Senhor diz: aquele que escuta as minhas palavras e as põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem que, edificando uma casa, não edificou na areia, não fez uma tenda, não amarrou com cordas de tiras de couro, a sua estrutura fixada por tiras de couro novas, úmidas, não, mas estabeleceu a sua casa sobre a rocha, e declara o Senhor: virão os ventos sobre esta casa, as águas darão sobre esta casa, mas a casa permanecerá de pé, porque o seu fundamento não é a areia, o seu fundamento é a rocha. Ela foi bem construída, ela foi bem edificada, sabe, a palavra de Deus assim afirma. Mas Sansão, quando ele diz: olha, se no contexto da minha vida, a minha casa, ela não for uma casa firmada na rocha, mas se a minha casa for amarrada com tiras, colocada em uma tenda, colocada na areia, certamente eu serei vencido, certamente eu serei derrotado. Na visão daqueles que queriam dominar o Ocidente, eles dizem assim: nós precisamos então atacar a família. A assimilação das nações ocidentais pelos valores marxistas, pelos valores do comunismo. Para que a gente implante o comunismo no Ocidente, nós precisamos atacar a célula máter da sociedade ocidental, nós precisamos atacar a família. É aí que começa o projeto. Esse é o primeiro passo para a gente poder amarrar, para a gente poder prender e, por fim, subjugar Sansão, subjugar as nações ocidentais, subjugar este povo. Então, querido, Sansão dá essa informação a Dalila e diz a palavra:
que Dalila, sabendo disso, se o amarrasse e o dominava, serei como qualquer outro ser humano. Então os líderes dos filisteus, rapidamente, trouxeram a Dalila 7 cordas de arcos frescas, que não tinham ainda sido secadas, e ela usou-as para amarrá-lo. E aqui você já vê a superstição. Por que não trouxeram 10 cordas? Por que não trouxeram 20 cordas? Por que não trouxeram 2? Trouxeram 7. E aqui tem uma superstição. Sabe, eles eram supersticiosos. E pessoas supersticiosas, elas se envolvem, eles queriam saber o segredo da força extraordinária de Sansão, que era sobrenatural. E as pessoas, às vezes, por superstição, quando vão se envolvendo com o sobrenatural, começam a usar o 7. Sabe, 7 sextas-feiras, 7 isso, 7 aquilo. Oh, querido, oh, glória, aleluia. Não está na superstição a resposta, mas eles eram tão supersticiosos que não esquecem do 7. Tem que ter 7, então coloca 7 cordas aí, amarra bem Sansão. E eles assim fizeram, e a gente vai subjugá-lo. Então os líderes trouxeram rapidamente, sabe, para vencê-lo, e diz a palavra, e ela usou-as para amarrá-lo. Ela havia escondido alguns homens no seu quarto. E então gritou: os filisteus, vem sobre ti, Sansão. Ele arrebentou as tiras de couro frescas, como se fossem fios de estopa que se aproximam do fogo, e assim não se descobriu de onde vinha a sua poderosa força. Em verdade, a palavra de Deus diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Olha o lugar para você morar, olha o lugar para você habitar, olha o lugar para você edificar o seu lar e a sua casa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza. Aonde habitarei seguro? Ele é a minha salvação. Os inimigos de Sansão, ainda que estivessem escondidos e prontos para dar sobre ele, nada puderam fazer, porque perceberam, ele ainda não está vencido, o segredo dele ainda não foi plenamente revelado, ele ainda não abriu o seu coração para a mulher que ele por ela se apaixonou, e fracassou o primeiro projeto, fracassou a primeira medida, mas os filisteus não vão desistir. Dalila não vai desistir. Qual é o segredo? Mas qual é o segredo da força de Sansão? Mais tarde, diz o versículo 10, disse Dalila a Sansão: zombaste de mim e me disseste mentiras, mas agora eu te suplico, dá-me a conhecer o que seria necessário para amarrar-te e subjugar-te. Aleluia. Sansão está mesmo andando pela senda da mentira. Alguém diz assim: a verdade é relativa, existem as meias verdades. Olha, a palavra do crente é sim e não. O que passa disso é procedência maligna. Sansão, ele está fugindo, Sansão está se afastando dos seus fundamentos. De verdade, ele está envolvido em um jugo desigual, e um envolvimento em jugo desigual, que comunhão há entre luz e trevas, Sansão. Mas Sansão, ele não está apercebido dessa realidade espiritual que está sobre a sua vida. Então Sansão, no versículo 11, tornou a explicar, sabe, ele quer dar uma satisfação à sua paixão. Sansão tornou a explicar: ora, se me amarrassem firmemente com cordas novas, que nunca tivessem sido usadas, eu perderia a minha força extraordinária e seria tão fraco como qualquer homem. Então Dalila tomou cordas novas e conseguiu amarrar os braços dele. Em seguida gritou: Sansão, os filisteus estão te atacando. E ela havia escondido alguns homens no seu quarto. Contudo, ele rompeu as cordas como se fossem umas linhas atadas
aos seus braços. Sabe, amarrar com cordas novas. Já havia acontecido com Sansão, quando os de Judá o amarraram, e os filisteus já não lembravam dessa verdade. Mas como Sansão estava dizendo, se me amarrarem com cordas novas, eu serei dominado. Sabe, quando as nações ocidentais foram alvo do ataque marxista, da estratégia de domínio marxista, eles disseram assim: ataca a família, mas ainda assim não venceram. Eles conseguiram introduzir o divórcio na família. Sabe, eles introduziram a ideia de que a mulher não tinha que ser submissa ao marido. Não, a ideia de que o marido não tem que ser o cabeça da família. Eles tentaram estremecer os conceitos da família cristã no mundo ocidental. Tentaram introduzir essas coisas e dar o abalo. O casamento não é indissolúvel. Esse negócio que Deus não separe aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Eles introduziram a força do divórcio na civilização ocidental. E nós passamos a ter filhos sem pais e pais sem filhos. E a família ocidental, ela começou a sofrer os seus primeiros ataques, mas isso não é suficiente. É preciso mais. É preciso tirá-los da casa edificada sobre a rocha, colocá-los em uma tenda que está sobre o areal, e mais ainda, é preciso introduzir valores novos, culturas novas, cordas novas. Se a gente amarrá-los, se você me amarrar com cordas novas, Sansão diz: eu perderei a minha força. E assim as nações e a liderança comunista começam a amarrar com novas culturas, amarrar com novos valores. Não, os valores do passado ficam para trás. Olha, virgindade, isso não está com nada. Para que a moça tem que casar virgem? Moça tem que liberdade sexual. Vamos colocar liberdade sexual. Nós precisamos degenerar os costumes deles, e eles começam a introduzir não apenas a liberação sexual, mas junto com a liberação sexual, eles começam agora a colocar a cultura de drogas, e já se fala até em política de drogas do Brasil. Eles começam a colocar a cultura de drogas, porque se eles começarem a perderem os sentidos, se eles ficarem embriagados com LSD, se eles começarem a ter viagem com cocaína, com heroína, com maconha, eles vão perder a sua força. Eles não vão conseguir marchar com força, eles não terão a mesma capacidade de ir à guerra, e a gente vai amarrá-los, nós iremos dominá-los, e nós iremos subjugar essas nações, nós iremos subjugar essas famílias, introduzindo amarras novas. A palavra diz que Dalila amarrou Sansão e ela amarrou os braços. Sabe, é curioso, na palavra de Deus não tem acaso. Ela podia ter amarrado as pernas, não é? Ela podia ter amarrado somente as mãos, mas a palavra diz, ela amarrou-lhe os braços. E aí você para pensar, por que é que os braços têm que ser amarrados? Sabe, na primeira vez que Israel enfrenta a guerra, na sua jornada em busca da terra da promissão, eles enfrentam a nação amalequita, eles enfrentam Amaleque, e naquela primeira batalha contra Amaleque, é dito por Moisés a Josué: Josué, você é o capitão do povo, você vai batalhar com o povo embaixo, eu estarei em cima, eu vou subir no monte, e eu terei em minhas mãos o cajado de Deus, aquele cajado que Moisés usou para ferir a rocha e prover águas que descedentavam a sede daquela nação. Eu terei o cajado de Deus comigo, e eu manterei o cajado de Deus para cima, voltado para o alto, porque a nossa vitória vem de Deus. Nós vamos batalhar debaixo do poder de Deus. O Senhor estará conosco na guerra, e nós iremos vencer os amalequitas. E é dito que Moisés, com seus braços livres, ele levanta o cajado do Senhor, ele levanta aquilo que fazia a ligação perfeita entre a nação e Deus, entre a família e Deus. Aleluia. Tem cajado, então tem palavra, tem cajado, então tem direção, tem cajado, então tem ligação com Deus. Ele conserva essa ligação voltada para cima. Com todas as suas forças amarás o Senhor teu Deus, com toda a tua força, com todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com toda a tua alma. Somente a Ele adorarás, somente a Ele servirás. Moisés, ele aponta para Deus, o cajado, a aliança com Deus está de pé, e Josué prega.
prevalece, Josué prevalece, Josué prevalece, mas eram muitos inimigos e a batalha não se venceria em apenas uma primeira hora, em apenas uma segunda hora, e Moisés já com o peso dos anos, já cansado, já sabe, com mais de 80, ele sente o peso do cajado nas suas mãos, e ele sente fraquejar os homens fortes da casa às suas pernas, e ele precisa sentar, ele precisa descansar, mas Arão e Ur estão do seu lado e providenciam uma rocha para Moisés sentar, porque firmado na rocha pode se abalar a terra, pode se abalar as potências do céu, mas a rocha eterna não se abala. Eles sentam Moisés na rocha e Moisés descansa, mas os braços de Moisés, as mãos de Moisés fraquejam, e quando fraquejava, os amalequitas avançavam. Então Moisés fazia esforço, levantava o cajado, então Israel prevalecia contra Amaleque, e vendo isso, Arão e Ur agora apoiam as mãos de Moisés, seguram as mãos de Moisés, o cajado de Moisés, para que permaneça de pé, para que permaneça o vínculo, a ligação não seja quebrada, e assim Josué e os exércitos de Israel vão prevalecer na sua primeira batalha, vão prevalecer contra Amaleque. Mas quando alguém está com os braços amarrados, se me amarrar os braços, se me encher com costumes que não são os meus costumes, se encher eles com costumes estranhos, com valores estranhos, de modo que eles deixem os valores antigos, os fundamentos antigos, o fundamento dos apóstolos, o fundamento da palavra. Se queimarmos as Bíblias deles, se tirarmos a palavra da sua alma e do seu coração, se proibirmos que eles se reúnam em cultos, se proibirmos que a palavra, a mensagem seja disseminada, se os enchermos com outros valores, com outras culturas, eles ficarão amarrados e na hora da batalha não poderão levantar o cajado, porque sequer cajado eles terão nas mãos e serão vencidos. Sansão ficou amarrado, Sansão ficou preso. Depois disso, Dalila o amarra e grita: Sansão, estão te atacando. Mas Sansão rompeu as cordas, diz o versículo 12, como se fossem umas linhas atadas aos seus braços. E ainda que não tenha aberto o coração, Sansão está sob ataque e não percebe. Depois disso, Dalila voltou a falar com Sansão e lhe pediu: até agora brincaste, me iludiste com mentiras, conta-me com que devo amarrar-te. Então ele declarou: se teceres as 7 tranças da minha cabeleira num pano e o prenderes com um pino de tear, ficarei tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Olha, faz 7 tranças, de novo aqui a superstição. Amarra e pega as tranças e envolve com linha até um tear. Sabe, isso é enredar. Se você enredar a minha cabeça, se você enredar o meu cabelo, ele diz: eu ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Sabe, quando eles disseram que se introduzissem costumes novos no Ocidente, venceriam, eles conseguiriam dominar e amarrar e subverter a cultura ocidental, judaico-cristã. Eles também vivenciaram um outro estágio, porque eles diziam: ainda não dominamos, o comunismo ainda não se implantou lá, o que a gente faz para prevalecer? Como fazer para dominá-los? Eles não se rebelaram na Segunda Grande Guerra, deviam ter lutado contra os patrões, mas não lutaram. Eles deviam ter se unido, os trabalhadores do mundo inteiro deviam ter lutado contra os patrões das fábricas, mas uma nação foi enfrentar outra nação. E os comunistas não entendiam, os marxistas não conseguiam entender, até que alguém disse: o problema está no coração. O coração deles, os valores que estão implantados nos seus corações, nós precisamos mudar esses valores, transformar os seus corações, nós precisamos alcançar as suas mentes, precisamos alcançar as suas almas. Vamos levar
a filosofia, a visão marxista, vamos colocar nas escolas, nas universidades, vamos fazer com que eles formem os futuros deputados, os futuros juízes, os futuros líderes da nação, a comunidade empresarial, a comunidade cultural, cheia de valores marxistas. Vamos fazer como os vírus fazem nas células. O vírus entra na célula, altera o RNA da célula, de modo que a célula, quando vai se reproduzir, ela não vai mais reproduzir outra célula, ela vai reproduzir o próprio vírus. Vamos fazer com que as instituições ocidentais produzam valores marxistas, produzam instituições marxistas. Assim vamos dominar este povo, assim vamos amarrá-los, vamos dominá-los e vamos subjugá-los. E sabe, Sansão é amarrado, é preso. A palavra diz: sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração. Oh glória, porque do teu coração procedem as saídas da vida. Sansão, ele não guarda o coração, mas o coração dele está sendo enredado. Ele não abriu completamente o seu segredo, mas ele já falou do cabelo. São os antigos que dizem que água mole em pedra dura, né, Kennedy? Tanto bate até que fura. Ele já está cedendo. Mas quando Dalila diz: olha, os filisteus vieram de novo, Sansão, arrebenta tudo. Oh glória! Ele ainda não entregou completamente a sua força. Ainda há um fio que o prende. Ainda há uma aliança sobre ele. Ele ainda não afastou-se completamente. Ele ainda não entregou completamente o seu segredo, o que me faz entender que ele estava desconfiado. Foge, Sansão. Mas ele estava apaixonado. E agora ela passa a angustiar sua alma. Sabe? Ela passa a angustiar o seu coração. Ela passa a produzir angústia profunda no seu ser. Ela tira o seu descanso. Ela começa a bombardeá-lo diariamente. Aquele relacionamento que era para ser um relacionamento regado a vinho. Vinho é símbolo de alegria. Regado, sabe, a contentamento. Aquele relacionamento que era para ser o relacionamento a exemplo do Vale das Uvas. Já não era mais o Vale das Uvas doces, mas se tornou o Vale das Uvas amargas. E Sansão como das outras vezes. Porque, sabe, os erros se repetem na vida daquele que não quer andar no caminho. Ele abre o seu coração e ele vai revelar para ela, no versículo 17, quando diz: ele abriu todo o coração, revelando a ela o seu segredo. Jamais se passou navalha sobre a minha cabeça, disse ele, porquanto sou nazireu, consagrado desde o ventre da minha mãe. Por isso, se fosse rapado, não rape a tua força. Se fosse rapado todo o cabelo da minha cabeça, a minha força extraordinária se afastaria de mim, e de fato eu ficaria tão vulnerável quanto qualquer outro homem. Aí Dalila disse: aqui está a verdade. Ele agora me abriu o coração. O que ele está falando agora tem sentido. Ele está dizendo que ele é nazireu de Deus. Ela entende, a força dele é sobrenatural. A força dele não está nele porque ele malha. A força dele não está porque ele é jovem. A força não está nele, sabe, porque ele tem vigor de si mesmo. Ela entende, a força dele é sobrenatural. É porque ele é nazir, ele é separado, ele tem uma identidade. Se rapar a cabeça, se rapar o cabelo, bem verdade é que o nazireado de Sansão já estava comprometido há muito tempo. Há muito que ele tinha tocado em cadáver. Sansão, ele vivia dormindo no colo de Dalila, sabe? Dalila consegue amarrá-lo, Dalila consegue fazer com eles todos, enredar o seu cabelo, o seu coração. Ele não percebe, porque vivia dormindo, adormecido, embriagado pelo vinho. O nazireado de Sansão estava comprometido. O nazireado de Sansão não estava intacto, mas ele ainda tinha um fio que o prendia. Ainda havia algo que o identificava como nazireu de Deus. Ainda tinha os cabelos que nunca foram cortados. Isso pelo menos ele tinha preservado, mas ele entrega agora o seu segredo e diz: se cortar o meu cabelo, é o último fio. Se cortar o meu cabelo, é aquilo, é o último lugar, é o último território onde o inimigo ainda não avançou. Se rapar a minha cabeça. Sabe,
o ataque marxista no Ocidente. Disse, ainda não prevalecemos. O que é que a gente tem que fazer? E eles disseram assim, vamos bagunçar a identidade deles. Vamos mudar as identidades deles. Vamos alterar a identidade deles. Vamos mexer com o gênero deles. De modo que eles percam a identidade. Se perderem a identidade, sabe, se são os últimos valores que eles têm, é a identidade que eles têm. Se a gente arrancar esses valores, se raparmos esses valores, se não ficar mais nada desses valores, então os amarraremos, então os subjugaremos, então venceremos a sua força, porque eles ainda têm uma identidade. Vamos roubar deles a identidade deles. E Dalila faz Sansão adormecer. Lembra da noiva? Eu estou a candaré. Perto da meia-noite ela estava adormecida. Noiva adormecida, não percebe o que acontece à sua volta. Ele tinha entregado o seu coração. O seu cabelo é rapado. Ele perde a identidade, ele já não é mais como ele era. Lembra da igreja do passado? Ela orava. Lembra da igreja do passado? Não precisava muita coisa e Jesus batizava 10 e 20 com o Espírito Santo e com fogo. Lembra da igreja do passado? Ela não via a quantidade de vídeos que a igreja do presente vê, vídeos nocivos que vão assolando a sua alma, roubando-lhe o coração. Lembra da igreja do passado? Ela era separada, ela era nazireu de Deus, ela conservava os seus costumes, ela conservava os seus valores, ela conservava os seus fundamentos, ela se arraigava em quem ela era, ela tinha uma identidade. Se a gente tirar a identidade, todo mundo é todo mundo. Oh glória! Todo mundo é evangélico. Todo mundo é crente. Oh glória! E não vai haver mais diferença. E não haverá diferença. Mas tira a oração deles, tira o jejum deles, tira a santificação deles. Flexibiliza. De vez em quando pode falar uma mentirinha. Não tem problema. Pode ir lá e mentir. Não tem problema. Aleluia. É o politicamente correto. Pode mentir, pode enganar. Tira a identidade deles. Aí eles perderão a plenitude da sua força. E Dalila vai dizer, Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele agora diz, oh meu Deus, outra vez ele tinha percebido, não sei. Das outras vezes ele não disse nada, mas agora ele resolveu falar, eu vou vencer. Talvez ele percebeu, algo mudou. E diz a palavra que o Espírito de Deus tinha se afastado dele. Oh glória, ele nem tinha notado em que momento se afastou. Ele não tinha percebido em que momento se afastou. Sabe, não era por causa da aparência dos cabelos, o nazireado dele estava comprometido há muito tempo. Aleluia. Oh glória, é que ele resolveu entregar totalmente o seu coração. Ele se afastou completamente do caminho. Ele rompeu o último fio. E agora, os filisteus dão sobre ele, já não tem força. O prendem, arrancam-lhe vazam-lhe os seus olhos. Ele se torna cego, ele é mergulhado na escuridão. Ele é levado preso. Ele é colocado para rodar moinho, que era um trabalho feminino. A fraqueza de Sansão, o segredo da sua força, eles queriam conhecer, mas a sua fraqueza era conhecida, a sua fraqueza era a mulher. As mulheres eram a sua fraqueza, a sua carnalidade era a sua fraqueza. E aquilo que era a sua fraqueza agora é usado para humilhá-lo, vai fazer o trabalho de mulher, vai rodar moinho Sansão, e Sansão cego. Mas a palavra diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas muitas misericórdias não têm fim. Essa narrativa de Sansão demonstra, sabe, que há um Deus que não nos abandona, que há um Deus que não desiste de nós, que há um Deus que não cessa os seus planos sobre nós, que há um Deus que está disposto a ir em busca daquele que caiu, há um Deus disposto a não deixar ninguém para trás.
Oh, Deus não te quer deixar para trás no arrebatamento da igreja. O desejo de Deus é que ninguém fique para trás. Quando foi dito a Moisés, Moisés, vai com as mulheres, Moisés. Olha, vai adorar, tá certo? Mas olha, deixa as crianças para trás. As crianças ficam. E Moisés disse, não, faraó, ninguém fica para trás. Vamos nós, as nossas esposas, os nossos filhos, o nosso gado, os nossos bens. Olha, faraó, nenhuma unha vai ficar para trás, nem os ossos de José vão ficar para trás. Quando houver o arrebatamento, vai, não vai ficar nada. Oh, aleluia, porque a igreja vai subir. Deus não quer que você fique para trás, Sansão. E por isso, o versículo 22 diz, mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de rapado. Aleluia. O cabelo começou a crescer. Mas sabe, não basta ter aparência. Não basta vestir o paletó e pôr a gravata. Não basta ter o sapato certo e ter a Bíblia debaixo do braço. Jesus, ele se aproxima em busca de comida da figueira. Ela tinha folhas. E a folha é o indicativo. A folha é o painel da videira dizendo, tem fruto, pode vir. E Jesus foi. Mas quando ele procura o fruto do Espírito, o fruto da figueira, só o Espírito faz frutificar. Só o Espírito faz com que, além da aparência, tenha a essência. Jesus procura o fruto, não tinha fruto. E ele disse, nunca mais nasça nada de ti, porque tem apenas a aparência, não tem a essência. Sansão, o cabelo voltou a crescer, mas ele não tinha força. O cabelo rapidamente está voltando a crescer. Ele está cego, ele está vencido. Oh, aleluia. Mas na sua escuridão, ele vai descobrir aquilo que ele nunca descobriu durante toda a sua vida. Ele vai descobrir que existe a luz do mundo. Ainda que os seus olhos carnais agora estivessem fechados e ele não pudesse mais se embevecer com a beleza das mulheres, os seus olhos espirituais estavam abertos e ele contemplava a visão de Deus que ele nunca tinha contemplado. Aquele período em que ele fica preso, aquele período em que ele é humilhado. Sansão, pela primeira vez na sua vida, ele vai ter tempo para pensar, ele vai ter tempo para voltar à comunhão com o seu Deus. Ele vai fazer como fazia quando era criança, outra vez. Ele vai desejar conversar com o seu Deus. Ele se volta para Deus, achegai-vos a Deus, e Deus se chegará a vós. Nem tudo está perdido, Sansão. Quando os filisteus resolvem comemorar a sua vitória, eles vão fazer um grande festival. No templo de Dagon, estão lá mais de 3.000 daqueles que eram da Filistia. Os principais líderes da Filistia estavam no templo de Dagon para aquela grande festa, para aquela grande celebração. E eles dizem, traz Sansão, para nós nos divertirmos com ele. Aquele que dizimava o nosso povo, aquele que queimava as nossas plantações, aquele que era a pedra do nosso sapato para que a gente não conseguisse plenamente amarrar, prender e dominar a nação de Israel. E Sansão é levado, e levado por eles, eu não sei, colocam ele perto daquelas colunas que sustentavam o templo. Os filisteus se sentiam seguros naquele lugar, eles se sentiam seguros pelo seu número, pela sua quantidade, eles se sentiam seguros pela estrutura de colunas que sustentavam toda aquela estrutura na qual eles estavam. Eles se sentiam seguros porque o seu inimigo estava vencido, estava cego, estava quebrado. O que eles não sabiam, que não é aparência, é a essência. E Sansão, aquele Sansão cego, é um Sansão que na verdade vê. Aquele Sansão que só tem aparência, agora tem mais do que aparência. Ele começou um relacionamento com Deus, e no seu relacionamento, colocado perto daquelas colunas, ele vai fazer aquilo que devia ter feito a vida inteira e não fez. Ele volta à oração, ele volta ao clamor, volta à oração, volta ao clamor, volta ao joelho. Sai da aparência, vem para a essência. Não adianta estar na festa e não conhecer o dono da festa, o Senhor da festa, não se relacionar com Deus da festa. Para quem deve ser a festa? Dele, por ele,
para ele são todas as coisas. Sansão não está ali pela música, Sansão não está ali pelo coro, Sansão não está ali pelos alimentos, pela bebida. Sansão está ali, para falar com Todo-Poderoso, com aquele que sustenta o céu, com aquele que sustenta a terra. Ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Os filisteus confiam em carros, em cavaleiros e em colunas de sustentação, mas Sansão aprendeu de onde vem a sua força. A fonte verdadeira da sua força nunca foi o cabelo. A força da sua força, a fonte da sua força nunca foi a aparência, sempre foi Deus. E ele se volta para Deus e ele clama ao Senhor, e no seu clamor: Senhor, que eu me vingue. Ele não tem a vida por preciosa, mas como bom soldado, ele está disposto a dar a sua vida para libertar a nação de Israel. Ele está disposto a sacrificar a sua vida para dar a maior vitória do povo de Deus. E abre os braços daquelas colunas. Oh glória, da eu que me nasce. Morra eu com os filisteus. E matou mais Sansão. Diz a palavra. Exclamou que eu morra com os filisteus. Em seguida, ele as empurrou com toda a sua extraordinária força. Podem tirar a aparência, mas o teu Deus ainda é teu Deus. Podem roubar a luz dos teus olhos, mas o teu Deus ainda é teu Deus. Pode atacar a tua família, atacar a tua cultura, atacar teus valores, atacar a tua identidade, mas o teu Deus ainda é o teu Deus, igreja. E o templo desabou de uma só vez sobre os governadores e todas as pessoas ali que se reuniam. Portanto, Sansão matou mais gente no momento da sua morte do que em toda a sua vida. Ele abriu os braços e morreu. Ele foi o 6º juiz de Israel. A Filistia vai continuar dominando por tempos, até que Davi conclua o trabalho de Sansão. Mas o domínio espiritual sobre a terra, a guerra espiritual sobre a terra continua. O homem continuou aguilhoado pelo pecado, o homem caído, mas assim como Deus não desistiu de Sansão, ele não desiste do pecador caído. É por isso que ele enviou o 7º juiz, aquele perfeito juiz, que também abriu os braços, mas não para demolir. Ele abriu os braços para abrir um novo e vivo caminho que leva a Deus. Ele entregou a sua vida. Pai, está consumado, aleluia. Mas a história não terminou. A história de Sansão terminou, mas a história do 7º juiz só começou. Ele foi sepultado, mas não permaneceu na sepultura. Sansão está na sepultura, mas aquele que foi sepultado, o último juiz, lá em Jerusalém, Retael Kamanash, no lugar da sua sepultura está escrito: não está aqui. Ele ressuscitou, e quando ressuscitou ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer será salvo. Deus enviou seu filho não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Deus não te quer deixar para trás. Não é o desejo de Deus que você viva subjugado, mas Ele tem liberdade para você. Vem conhecer a liberdade. Sai da morte e vem para a vida. Vem para a aliança perfeita firmada por Cristo no Calvário. O nazireado de Sansão podia ser quebrado, mas há uma aliança inquebrável firmada por Jesus Cristo lá na cruz. A nova e eterna aliança. E essa aliança é para a tua salvação. Se com a tua boca confessares: Jesus Cristo é o meu Senhor, verdadeiramente serás salvo. Sansão recebeu uma nova oportunidade, e no dia de hoje o Senhor também te dá uma nova oportunidade. Vem a Ele, escreve: eu quero Jesus. Pai querido e santo, nós estamos na tua casa e presença. Eu te louvo, Senhor, pela oportunidade de nesta manhã dividir a tua palavra.
Ah, Senhor, de falar do teu amor, da tua fidelidade que não nos abandona em meio aos nossos erros e às nossas falhas. Aleluia. Que mesmo em meio às nossas quedas, a tua mão permanece estendida. Tu não recolhes a tua mão porque a gente caiu. Tu não recolhes a tua mão porque a gente falha. Não, mas a tua misericórdia nos alcança. A tua graça inexplicável nos envolve. O teu amor permanece fiel. Eu te louvo pela tua salvação, Senhor.